A vida acontece, parte 3. Neia sentou-se à escrivaninha em sua propriedade, olhando fixamente para a página que a encarava, desafiadoramente vazia. Seu filho mamava em seu peito contentemente, ignorando a frustração de sua mãe. Ela suspirou por um momento ofegante e recostou-se, esquecendo a página maligna por um momento, e simplesmente saboreou a companhia solitária de seu primogênito. Ela acariciou sua cabeça e olhou para seu rosto. Ele não chorou quando olhou em seus olhos, e pela milésima vez ela sentiu alívio. O formigamento percorreu sua pele como uma carícia amorosa de sua esposa, ou a carícia paciente do homem que ela havia escolhido para ser pai de seus filhos. Ela sentiu um pouco de riso subir e escapar de seus lábios. Não se importe comigo, pequeno Gottfried, estou apenas sonhando acordada. Ela refletiu em voz alta. Sim, sonhando acordada. Tenho certeza de que você estava. Scanna riu enquanto entrava na sala carregando uma bandeja com 2 xícaras e uma chaleira. Neia cheirou o ar. Isso é diferente, muito diferente. Que tipo de chá é esse? Scanna balançou a cabeça. É o tipo de chá que não é chá. O primeiro navio retornou de sua viagem pelo mar. Trouxe alguns grãos de volta. Lord Ains o chamou de café e evidentemente faz uma bebida poderosa. Achei que você gostaria de experimentar. Mas eu poderia usar um pouco de energia. Neia disse hesitantemente, e quando o cheiro encheu suas narinas, ela cancelou o resto de suas palavras. E isso promete isso em abundância. Scanna disse insistentemente enquanto colocava a bandeja para baixo e tomava seu lugar na extremidade oposta da mesa. Ela serviu 2 xícaras de um líquido rico e escuro e colocou uma xícara de porcelana ornamentada em frente à esposa e pegou uma para si. Ela pegou a xícara e tomou um gole. Neia fez o mesmo, e seus olhos estreitos se arregalaram. Isso é horrível. Scanna anunciou em voz alta. Essa é a coisa mais maravilhosa que já provei. Neia disse com absoluta felicidade no rosto. Sério? Estou sentada bem aqui. Scanna disse maliciosamente, e Neia riu alto da zombaria obscena de sua esposa. Neia tomou outro gole e não disse nada quando parou de rir. Não vai se corrigir? Scanna perguntou com uma sobrancelha levantada enquanto batia os dedos na mesa. Eu mantenho minha declaração. Neia disse com uma expressão afetada e formal no rosto e lascívia nos olhos, o que deixou Scanna irritada. Eu juro. As coisas que eu aguento de você. Scanna revirou os olhos e empurrou sua xícara para longe. Neia terminou o dela e pegou o de Scanna. Ela estava na metade da segunda xícara quando perguntou, então o que te traz ao meu escritório? Você normalmente me deixa sozinha a essa hora do dia. Sua expressão era uma parte questionadora e uma parte preocupada. Seu maxilar estava tenso e ela orou em particular ao seu único Deus. Por favor, chega, não aguento mais, prefiro ser uma prisioneira, só me deixe ficar em casa, me deixe ficar aqui, me deixe ser feliz, mesmo que seja só por mais um tempinho. Ela pensou consigo mesma e segurou seu filho um pouco mais forte. Scanna pareceu não notar, ou se notou, ela disfarçou, e aliviou esses medos em um suspiro. Oh, nada demais. Contei ao Lord Ains sobre suas tentativas de escrever suas memórias, e ele sugeriu que os pequenos fossem trazidos para Nazarick para uma visita, afinal, como ele disse, eles são meus netos. Os olhos de Neia se encheram de lágrimas além do seu controle. Ideia maravilhosa. Escrever isso é muito mais difícil do que escrever ordens militares. Ela bufou desdenhosamente para si mesma. Essa pode ser uma boa primeira frase. Um momento depois, Inlight entrou usando o estilo formal de roupa de viagem popularizado pela guardiã de Restize, Princesa Renner. Calças confortáveis e justas, um cinto simples que normalmente segurava armas, agora continha as ferramentas de sua função pretendida, a de babá. Pequenos brinquedos em bolsas, uma mochila que continha faixas de lombo para o caso de qualquer bagunça, junto com os meios para limpar os pequenos. Todas as pequenas coisas, e ela estava bem preparada. Como blusa, ela usava uma camisa rendada simples que podia ser aberta alguns centímetros abaixo do pescoço, e o longo cabelo loiro da ex-agente assassina e concubina estava preso em uma trança dupla, grossa e apertada que o impedia de ficar pendurado onde uma certa garota minotaura pudesse agarrá-lo. Ziania já estava em seus braços, e Mutriel pulava para cima e para baixo atrás dela.
tentando agarrar os cabelos loiros que geralmente estavam ao seu alcance. Neia segurou Gottfried por mais um momento, então o entregou a Scanna, que por sua vez o entregou a Enlight. Neia olhou ansiosamente para seus pequenos partindo, e então para o rosto de seu servo. Tem certeza de que quer fazer isso? 3 sozinho é muito, e eu? Enlight olhou fixamente para a papa, e então sua expressão suavizou quando ela entendeu. Lady Neia, você está pensando que parece muito com aquilo, não é? Como as mulheres do meu povo que tinham que cuidar dos filhos de seu mestre. Ela balançou a cabeça vigorosamente. Nunca pense nisso, nunca. Eu não poderia estar mais orgulhosa de ter sua confiança nisso. Ela virou a cabeça e olhou para trás, para onde Mutriel ainda estava pulando em seu vestidinho azul de verão. Embora eu pudesse desejar que nossa pequena Dorasnot parasse de tentar puxar meu cabelo. A pequena Minotaura pareceu um pouco envergonhada e bufou um pouco, arrastando o pé no chão e colocando as mãos atrás das costas como se quisesse esconder o que estava fazendo. Neia pareceu um pouco envergonhada e deu a Enlight um generoso sorriso de apreciação. Obrigada. Um momento depois, o portal se abriu e os 3 desapareceram, deixando o casal sozinho. Assim que ela atravessou o portal, ela se viu no paraíso, e 3 mulheres élficas estavam lá esperando por ela. Elas exibiam sorrisos radiantes sob cabelos na altura dos ombros, de um azul claro, loiro palha e castanho avermelhado. As mulheres estavam vestidas com roupas confortáveis e funcionais, semelhantes, embora não exatamente idênticas, às roupas das empregadas. Embora tivessem aventais, estes pareciam ser costurados na frente de camisas verdes e tinham padrões brilhantes que aparentemente refletiam suas preferências pessoais. Enlight as reconheceu imediatamente, e elas reconheceram não apenas ela, mas 2 das 3 crianças. Teala, Lana, Lika, é bom ver vocês. Enlight disse calorosamente para suas colegas. Por um momento, como era seu hábito, elas a ignoraram e foram direto para os pequenos. Olá, pequena Dorasnot. Elas disseram em uníssono e se agacharam para a cambaleante Mutriel que se aproximou delas com suas mãozinhas escuras estendidas. Depois que elas se revezaram segurando a garotinha Minotaura gritando e bajulando-a, eles foram bajular Ziania. Olhos e cabelos como os da mãe. A Lana de cabelos azuis disse enquanto pegava a pequena do braço esquerdo de Enlight. Mas orelhas élficas, ou principalmente, ainda assim é incrível. A criança de heróis, uma mistura de ambos, eu nunca sonhei. Lika sussurrou reverentemente. E agora, outro, é verdade? Teala perguntou, colocando o cabelo ruivo para trás da orelha e foi até o menor dos pequenos. Ele é lindo, posso? Enlight assentiu gentilmente e segurou Gottfried. Ela olhou para os olhos azuis profundos como um oceano sob o cabelo preto. Quem imaginaria que a criança do terror poderia ser tão fofa? Teala perguntou consternada enquanto ele agarrava o dedo dela e o apertava. Eu teria. Ains respondeu enquanto se aproximava por trás das elfas bajuladores com Albedo ao seu lado. Eles imediatamente se ajoelharam diante de seu próprio Deus e curvaram suas cabeças com a mais profunda e sincera reverência. Exceto por um Adorasnot muito pequeno que cambaleou até o par com familiaridade confortável. Bem-vinda Nazarik, Enlight. Ains disse e deu um tapinha no nariz longo de Mutriel. Ela agarrou seus dedos alegremente, sem se importar com a falta de carne deles, e ela gritou vovô ossos. Quando ele arranhou sob sua mandíbula. Albedo conseguiu dar uma risada delicada antes dela ir até a súcubo, pegar sua mão e levá-la até Ains. Mutriel colocou a mão de Albedo na dele, e a supervisora guardiã silenciosamente tirou um pedaço de doce e o deslizou para a pequena. Ela começou a devorar o pequeno doce enquanto Ains educadamente ignorava a pequena manipulação. Pelo menos ela não está mais pulando tanto em mim. Só precisei confiná-la 2 vezes neste mês. Agora é claro, deixe-me ver o mais novo dos Barajas. Ains disse nobremente e olhou para o recém-nascido nos braços da antiga escrava. Teala segurou a criança com a maior reverência. Ele chutou um pouco o pano vermelho brilhante em que estava enrolado, seus bracinhos balançando ao redor, sua cabeça enorme virando ligeiramente de um lado para o outro. Ains acenou com a mão e lançou um breve feitiço, um trono apareceu atrás dele. Era um ônix profundo e rico e exposto sobre ele,
muitas rosas negras com espinhos pingando vermelho de suas pontas, como se algum tolo tivesse estendido a mão e as agarrado com muita força sem olhar. Ele sentou-se em seu trono com o filho de sua filha e olhou para o garoto. Cabelos pretos e grossos já brotavam de sua cabeça, levando Ains a prever uma abundância brilhante deles mais tarde. Ele será um garoto bonito, mas é uma pena que ele não tenha herdado os olhos de sua mãe, embora eu não deva mencionar isso. Se bem me lembro, a felicidade dela por eles não terem sido passados, quase a fez chorar. Ele refletiu e acariciou seu dedo sobre a bochecha do garoto. Albedo ficou ao lado dele e olhou para a coisinha que se agitava. Então, esse é meu primeiro neto. Enérgico, não é? Albedo sussurrou e se abaixou para tocar seu nariz. Ele pareceu achar o rosto dela fascinante, e soltou uma risadinha balbuciante ao seu toque. Embora seus olhos estivessem nele, outra questão chamou sua atenção, a pegou, a segurou e não a deixou ir. Não era algo físico, não realmente. Mas sim uma sensação de outra coisa. Lord Ains, ele não desviou o olhar de Godfried nem por um momento, nem um segundo desde que ele pôs os olhos no pequeno. Assim que ela percebeu que era assim, ela entendeu o que estava sentindo dele. Felicidade. Meu senhor, está feliz. Ele balançou o recém-nascido em seus braços enquanto Mutriel começou a provocar Ziania. Os orbes vermelhos de seus olhos subiam e desciam pelo garotinho como se ele estivesse avaliando um tesouro raro e previamente desconhecido, como se ele tivesse acabado de receber um item de classe mundial que não havia sido descoberto antes, e ele ainda não tinha certeza do que ele poderia fazer. Não, isso não está certo, não como um item de classe mundial, como se ele tivesse acabado de receber o mundo. Albedo se corrigiu e sentiu seu coração voando como se tivesse criado suas próprias asas e começado a voar pelo ar por conta própria. Eu tenho que contar a ele, eu tenho que contar. Esta mesma noite. Eu não deveria ter mantido isso em segredo por tanto tempo. Os filhos do demônio do oeste ganharam tempo em seu colo, e pareciam ter intuído sua própria rotação dele mesmo, para os braços da própria súcubo. Albedo aninhou-os adoravelmente. Ela não conseguiu evitar suas reflexões, o momento nos banhos quando Neia trouxe uma profecia ao mundo que previa o filho de Albedo com seu senhor, e a ameaça que viria disso. A promessa de uma eventual união com o Deus morto-vivo, e outros além disso. Eu lutei para vencer por ela, e por nosso Senhor, e não sem razão. Minha Neia nos deu muita felicidade, e a um grande custo. Este pequeno balançando. Albedo segurou o jovem Godfried contra seu peito e roçou suas mãos impossivelmente fortes sobre sua bochecha com a maior ternura. É apenas a última parte de tudo isso. Por meio disso, eu também estou encontrando meu sonho se aproximando. Ela olhou para seu mestre onde ele estava sentado respondendo perguntas da pequena garota Minotaura. Os olhos de Albedo iam e voltavam da criança de Neia Baraja para o deus da morte que estava sentado com uma criança que ouvia com atenção arrebatada alguma história sobre os outros 40 membros. Minha filha nos deu felicidade muitas vezes agora, e agora ela deu a mim especialmente, velutão. Lord Ains. Eu conheço seus pensamentos, eu o conheço tão bem que é como contar as batidas do meu próprio coração. Como se para confirmar seus próprios pensamentos, seu coração acelerou quando ele riu quando a pequena garota Minotaura adotada fez uma pergunta que vagamente elogiava a Lady Bukubukushagama apenas pela pergunta. É isso que ele seria, quão feliz, quão certo, quão apropriado, não. Não como ele seria. A própria profetisa confirmou, como ele será no dia em que eu trouxer seu filho a este mundo e o colocar em seus braços. A resolução cristalizou-se em seu coração com tanta ferocidade que ele parou de bater devido à tensão, e ela se distraiu um pouco com as histórias que Inlight contava sobre os acontecimentos da propriedade papal e os esforços árduos de Neia para escrever suas memórias da guerra e da ascensão da fé enquanto as memórias ainda eram relativamente jovens. Memórias, elas são estranhas desse jeito. Ains disse com solenidade repentina. Elas se formam no momento e às vezes você nunca sabe se elas permanecerão ou não, às vezes elas permanecem com você, quer você as queira ou não. Às vezes você não tem ideia do porquê se lembra delas, e às vezes as importantes são perdidas para sempre. No final, todas elas parecem apenas histórias, e os momentos em que ocorreram, antes tão brilhantes e vívidos, tornam-se distantes e difíceis de ver,
como uma costa distante de um navio que navega para longe. Seus orbes vermelhos brilhantes embaçaram brevemente. Que bom que ela as escreveu agora. Elas fornecerão uma perspectiva histórica valiosa. Eu me pergunto, em 500 anos, como ela se lembrará dos eventos de apenas alguns anos atrás? Como ela verá suas próprias palavras imortalizadas e escritas? Ains riu e deu um tapinha de leve no nariz de Mutriel, arrancando uma risadinha, quando ela o olhava com a intensidade curiosa e séria que só garotinhas conseguiam. Acho que terei que perguntar a ela então. Ele deu de ombros e voltou a provocar uma criança após a outra e vice-versa, e o brilho de seus orbes foi restaurado. Se essa é a intenção dela. Albedo se perguntou em voz alta enquanto se lembrava da agonia horrível que contorcia o rosto de Neia quando a profecia foi feita, e a aceitação sombria de uma sentença de prisão perpétua em sua casa. Não, claro. Que mortal não escolheria continuar vivendo? Ela tirou o pensamento da mente e observou a mandíbula de seu amado senhor se abrir e Mutriel tentar se levantar até os ombros dele. Pratique para nossa criança. Albedo pensou e deixou sua mão livre deslizar até sua barriga, onde ela esperou pacientemente pelo dia em que seu herdeiro descansaria e cresceria ali, como o pequeno que ela segurava perto de seu peito. O pequeno arrulhou para ela, evidentemente achando-a agradável de se olhar. Futura imperatriz. As palavras ecoaram em sua mente, proferidas em um momento febril de profecia precoce e trazidas com dor não compreendida na época. Albedo apertou o futuro prometido em seu coração e embalou o pequeno contra seu peito como se fosse seu. Ains olhou para ela. Se houvesse carne em seu rosto, a surpresa estaria gravada ali. Mutriel lançou seus bracinhos para o ar triunfantemente enquanto se sentava em seus ombros. Mas sem carne como era, apenas o leve movimento dos orbes vermelhos que serviam como olhos davam qualquer indício de interesse. Quem é essa pessoa? Ele se perguntou enquanto ela brincava com o primogênito do terror, acariciando uma bochecha para fazê-lo virar a bochecha, deixando suas mãozinhas agarrarem seus dedos. O sorriso em seu rosto era mais radiante do que ele já tinha visto. Suas bochechas brilhavam como pétalas de rosas perfuradas pelo sol de um dia brilhante de primavera. Ela balbuciava sons sem sentido que faziam o bebê rir animadamente, e seus apelos para deixá-la dar à luz seu filho, proferidos há muito tempo em acessos de quase loucura, foram lembrados e lançados em uma nova luz. Ela estendeu a mão, e Ziania foi trazida para seu peito também, e foi como se a aura quente de contentamento redobrasse. Ela sentou-se na grama ao lado do trono dele com 2 bebês balançando, e seus olhos se separaram de onde estavam, em direção aos seus pequenos rostos sorridentes, para cima, para onde a máscara de ossos que compunha o rosto de Ains, olhava de volta para ela. No momento silencioso entre os dois, pontuado apenas pelos gorgolejos e guinchos dos pequenos, Albedo não conseguiu fazer as palavras que queimavam em suas veias saírem de seus lábios. Você me vê agora? Meu senhor? Meu amor? Meu Ains? O que você fez, o que eu quero, para você, para mim, para nós. Seus olhos amarelo-dourados brilhavam como a luz do sol sobre um lago parado. Se eu não tivesse feito isso com você. Ele pensou, e se amaldiçoou. Um momento tolo, um instante brincalhão. Se eu soubesse a diferença entre seus desejos e os desejos que eu forcei em você, então, talvez? Ele se amaldiçoou de novo e de novo a cada pensamento, mas não conseguiu desviar o olhar dela até que seu supressor emocional forçou seu arrependimento crescente a diminuir. Quando conseguiu, ele virou os olhos para os 3 servos élficos. Peguem um cobertor, um pouco de comida e bebidas, já que estamos aqui por um tempo, podemos muito bem fazer um piquenique. Ele pronunciou isso com entusiasmo, provocando palmas confusas, mas felizes, das pequenas mãos peludas de Minotauro. Ela não tinha ideia do que ele queria dizer, mas seu aparente entusiasmo era bem compreendido. Por um momento, Albedo quase se sentiu cair em desespero, até que um pensamento ocorreu que fez seu sangue correr de excitação. Eu me lembro disso, é uma atividade familiar, meu amor, meu precioso Ains, eu farei o papel de esposa para isso, e será o suficiente por enquanto, será minha felicidade. E pelo menos, como naquele dia no julgamento quando prometi que a salvaria para você, darei mais um pequeno passo à frente e diminuirei a distância entre nós dois. Enquanto esses pensamentos passavam por sua mente,
Ela deu a si mesma um polegar para cima mentalmente e se encorajou a seguir em frente para a vitória. Ain se levantou do trono criado com uma pequena garota minotaura ainda em seus ombros, e caminhou em direção ao lago, seguido rapidamente pelos outros. Conforme ele se aproximava do lago, ele sentiu intensamente a presença da supervisora guardiã. Ela vai gostar disso, e talvez, só dessa vez pelo menos por enquanto, depois de tudo que ela fez. Eu posso me curvar um pouco. Eu desempenharei o papel que essa atividade me pede para assumir. Eu acho que posso até gostar. Ele pensou consigo mesmo quando o cobertor foi levado às pressas e colocado na grama verde brilhante sob o sol artificial. Eles passaram o dia assim, contando histórias para dois que não entendiam uma palavra, um que mal entendia nada, e um para o outro, cada um entendendo tudo. Quando o falso sol começou a se pôr além do falso lago, e chegou a hora de devolver o trio de pequenos às suas mães, ambos já tinham perdido a noção das horas. Mas também, quando Enlight retornou pelo portal, e os servos élficos foram dispensados de volta para a casa na árvore de Aura e Mare, deixando Ainz e Albedo sozinhos na praia, algo mais aconteceu. Isso foi maravilhoso. Eles sussurraram em uníssono, surpreendendo-se mutuamente com a imitação mútua enquanto observavam o portal se fechar na frente deles. Ainz virou a cabeça para olhar para Albedo, que olhou para ele com uma expressão amorosa. Ela estendeu a mão timidamente, tremendo com um nervosismo que não era inerente à sua personalidade normalmente confiante e imperturbável. Ainz pegou a mão dela em sua palma esquelética, então a cobriu com a outra, como se quisesse compensar a falta de carne quente para oferecer a ela, e assim como eles haviam proferido as mesmas palavras no mesmo momento, eles então, sem dizer nada, compartilharam o mesmo pensamento. Esqueci que isso era só encenação.